Bolsonaro, isso porque o PL entende que essa prisão, chegou a falar isso ontem, poderia estar relacionada a uma intolerância religiosa. A Rani Veloso tem mais detalhes para a gente a respeito desse assunto. Pois não, Rani? É isso, Roberto Nonato. Depois da reunião que reuniu mais de 50 políticos do PL, o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, disse que a motivação da prisão preventiva de Bolsonaro tem a ver com intolerância religiosa, uma vez que uma das justificativas do ministro Alexandre de Moraes para a conversão da prisão domiciliar em preventiva na sede da Superintendência Regional da PF aqui em Brasília foi exatamente a convocação da vigília feita pelo próprio senador. Além disso, a gente lembra que Moraes também falou sobre a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Mas Flávio Bolsonaro foi bem objetivo ao dizer que o único projeto que eles têm nesse momento e prioridade é aprovar a anistia, tanto para os condenados pelo 8 de janeiro, quanto também para os envolvidos na trama golpista. Vamos ver o que ele disse. Essa decisão de tirar o presidente Bolsonaro da prisão domiciliar com base na intolerância religiosa. Eu fiz um chamado para orar pelo presidente Bolsonaro, pela sua saúde, por justiça e de uma forma mirabolante. O que nós vimos foi isso ser transformado, ser criminalizado. Fomos acusados de metodologia de uma organização criminosa por querer orar, exercer o nosso direito constitucional sagrado de reunião e de direito ao culto. Bom, a oposição pressiona para que Hugo Mota, presidente da Câmara, paute a anistia, que teve a urgência aprovada há mais de 2 meses, no dia 17 de setembro, com mais de 310 votos favoráveis a essa urgência. Na semana passada, Hugo Mota até chegou a falar que a casa discutiria o tema nos próximos dias, mas até agora não há sinalização. Ontem eu trouxe aquele bastidor que Mota ainda não havia respondido à oposição depois da prisão de Bolsonaro, que já passou 3 noites na Polícia Federal. E hoje uma outra apuração, Roberto Nonato, Paulo e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília, é que Mota tem consultado os líderes da Câmara dos Deputados e eu ouvi de alguns líderes que, por enquanto, não há clima para pautar a anistia. Isso porque a Câmara dos Deputados avalia que eles saíram vitoriosos depois da aprovação do projeto de lei antifacção, que envolve um tema sensível para o governo, que é o caso da segurança pública, e que por isso não há motivo para desgaste neste momento. A gente lembra que depois da aprovação da PEC da blindagem pela Câmara dos Deputados, manifestações foram feitas por todo o país e a imagem da Câmara ficou bastante arranhada, o que fez com que Hugo Mota, o presidente da casa, desse uma guinada na pauta e buscasse propostas positivas, incluindo as da segurança pública. E que neste momento os líderes avaliam que seria arriscado pautar um projeto que não tem apoio da maioria da população. Então, portanto, até o momento, eles dizem que não há clima, mas há uma expectativa de reunião de líderes, que deve ser convocada ainda hoje por Hugo Mota, provavelmente à tarde, uma vez que ainda não há definição do horário. E esse tema será novamente debatido, uma vez que o líder do PL, o partido de Bolsonaro, Sóstenes Cavalcante, ameaçou obstruir as pautas, as votações da casa pela segunda vez neste ano. A primeira a gente lembrou ontem que não saiu muito bem, inclusive com punições a deputados. Eles obstruíram o plenário da Câmara dos Deputados e aí impediram qualquer tipo de votação e até que o presidente Hugo Mota sentasse na sua própria cadeira. Volto com vocês. Rani Veloso, direto de Brasília. Obrigado, viu, Rani, pelas informações. É assunto aqui para mais uma rodada de análises com Acácio Miranda e José Maria Trindade. Zé Maria, vou começar contigo essa rodada, à medida em que a gente tem aí 2 informações importantes. A primeira delas, o PL entendendo que houve algum tipo de intolerância
religiosa. Não sei se dá para a gente cravar isso nesse cenário todo de prisão de Jair Bolsonaro. E, por outro lado, a questão da anistia. Deputados avaliando que não há clima. A chamada voz rouca das ruas não está clamando por anistia, né, Zé? Pois é um momento político muito complexo, muito difícil, né? A gente vê, por exemplo, aí o PL isolado. É a primeira vez que eu vejo isso. O Centrão está ali atrás, é o PL se autodefendendo. E mais, tem que admitir que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou violar a tornozeleira. Desde do sábado de manhã eu entendi que realmente ele estava sob efeito de remédios. A voz dele não era normal. No sábado eu tive a oportunidade de falar exatamente isso, né? Mas há dificuldades para explicar como isso vai se desenrolar. Não há nenhuma criminalização por atos, por orações e nem por manifestações. Há uma retirada e uma defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não houve impedimento e não há nenhum impedimento para concentração, para fazer a manifestação, para orar, para fazer culto e tudo mais. O que há é uma retirada do ex-presidente e não proibindo o culto, né? O estranho seria se proibisse a realização do culto ou das orações e tal. Mas, enfim, é o discurso político, é a posição do PL, que no início da semana o Sóstenes Cavalcante dizia que iria obstruir tudo, inclusive o orçamento, e aí depois desta reunião de ontem, foi uma reunião tensa, e aí, o que fazer, né? E aí decidiram não obstruir, deixar a pauta do Congresso andar, né? A vida do país tem que andar, e partir então para o tudo ou nada. Seria o nada. Se colocar em votação hoje essa anistia geral, ampla e restrita, ela cai, né? É melhor deixar assim. Mas o Flávio Bolsonaro, que claramente assume a liderança do grupo, a gente vê aí o Flávio Bolsonaro, o novo protagonista do grupo. Ele fala, todos olham e todos calam, né? Então agora é uma estratégia nova de tentar a anistia a qualquer custo. Acho que a dosimetria está guardada na gaveta e aí a tentativa da anistia. E como apurou a Rani, não há clima para colocar isso em votação. E o ano está acabando, né? Acácio, a gente viu aí na reportagem da Rani Veloso, Flávio Bolsonaro associar a prisão de Jair Bolsonaro à vigília convocada por ele mesmo. Ele menciona inclusive intolerância religiosa. Você vê dessa forma? Não. Ele convocou uma vigília e a vigília pode ter várias finalidades. Eu tenho feito desde o começo um paralelo com a prisão do atual presidente Lula lá no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo. Foi convocada uma vigília, foram realizados atos religiosos, mas no final do dia aquilo serviu como entrave para que ele fosse preso. E quando eu digo aquilo, eu digo o contexto todo e não o ato religioso em si. Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, também foi convocado um ato para a porta do seu condomínio, um lugar onde supostamente não há estrutura para uma grande quantidade de pessoas, e isso poderia sim servir como entrave para que ele fosse preso. Uma vigília religiosa, tanto no caso do Lula como no caso do Bolsonaro, pode ser convocada e pode ser realizada em templos religiosos ou cada pessoa orando na sua casa ou no lugar que melhor lhe aprover. Não há necessidade de aglomeração para tanto. E foi aí que se fundamentou o Supremo Tribunal Federal, somado, obviamente, ao rompimento da tornozeleira eletrônica. Então, um raciocínio forçoso por parte de Flávio Bolsonaro e nós sabemos que já há um incômodo por parte da bancada do PL. Nós nos deparamos ali com os deputados mais bolsonaristas, mas o PL tem dezenas de outros deputados que estão não inseridos neste rol e, obviamente, tem um incômodo com essa narrativa forçosa.